Olá, pessoal! Estamos aqui uma vez mais para uma nova explanação dentro da playlist LibreOffice Writer, ok? Estamos usando o NVDA como leitor de tela. Bem, nós vínhamos falando sobre a formatação de caractere, que é um elemento com o qual o LibreOffice trabalha, né? Então, a gente viu a parte ali de tamanho da fonte, o tipo da fonte, os estilos, negrito, itálico, etc. Bem, agora a gente começa a trabalhar com um elemento que está logo acima, né, do que seria tratar do caractere. Trata-se do parágrafo. Bem, como que a gente considera o parágrafo? O parágrafo começa quando você começa a digitar, ele termina quando você tecla Enter. Então, você estabeleceu ali início e fim. Comecei a digitar início, teclei Enter, terminei. Então, ele vai trabalhar com esses blocos de textos e eu posso definir a posição desses blocos de texto dentro daqui da minha página, no documento do LibreOffice Writer. Quando você trabalha com caractere, você não está definindo a posição dele, no sentido de dizer se ele vai ficar centralizado. Aí você fala, mas centralizado com relação ao quê? Com relação às margens, certo? As margens são como molduras de um quadro. Para quem lê Braille, sabe que você tem margens superior, inferior, esquerda e direita. Na impressão, que é feito de um documento, na impressora na sua casa ou em qualquer lugar, você não tem a impressão do documento que a escrita começa logo que o papel inicia e vai até o fim. Não, existe uma margem. Portanto, a gente tem como definir essas margens. Por exemplo, eu quero que o texto comece após 3 centímetros do lado esquerdo do início do papel e o texto termine 3 centímetros antes do papel terminar. E a mesma coisa na margem superior e inferior. Aqui, nós queremos mostrar como você ajusta os seus parágrafos com relação às margens, certo? Primeiro, você precisa selecionar. Você pode selecionar o texto todo, pode selecionar só uma parte dele, para depois promover os ajustes. Por exemplo, aqui eu vou pressionar Insert T. Paisbrilhantes.odt LibreOffice. Aqui é um trecho do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, do Augusto Cury. Ctrl Home. Arte 5 A Escola dos Nossos Sonhos. Muito bem, seta para baixo. Em branco. Então, ó, seta para cima. Arte 5 A Escola. Aqui é um título. Digamos que eu quisesse centralizá-lo. Então, o que eu faço? Eu pressiono, por exemplo, a tecla Home, A. Shift End Arte 5 A Escola dos Nossos. e pressiono Ctrl E. Para quê? Para centralizá-lo. Aí você fala, mas por que Ctrl E? Centro, centralizar não começa com C? Sim, mas acontece que Ctrl C é copiar. Então, na palavra centralizar, eu não posso usar o C, então vou usar a letra E. Ok? Vou dar uma seta para cima. Arte 5 A. Agora, o que ocorre? Ctrl E é para centralizar. Então, ele vai centralizar de acordo com as margens, certo? Ele vai deixar a mesma distância do lado esquerdo e direito. Ctrl J é para justificar. Justificar é que todas as linhas começam juntas na margem esquerda, todas as linhas terminam juntas na margem. Ctrl L de left do inglês, talvez você já tenha ouvido ou visto que nos fones de ouvido tem assim L e R. L é de left, então é do lado esquerdo. Então, Ctrl L, as linhas começam juntas do lado esquerdo, do lado direito elas não precisam terminar juntas. E Ctrl R, no fone de ouvido também aparece o Rzinho lá, não é? É right, de direita em inglês. Então, letra L para a esquerda, Ctrl L. E letra R para a direita, que é para alinhamento à direita. Tá? Então, esses são os alinhamentos. Ctrl E, centralizou. Ctrl J, justificou. Ctrl L de esquerda, você não precisa colocá-lo quando começa o texto, porque, por padrão, o Writer já vem configurado assim. Então, se você quer margem esquerda, não precisa se preocupar, ele já está configurado para ajustar os parágrafos de acordo com a margem esquerda. Isso a gente chama de alinhamento. Então, alinhamento centralizado, alinhamento justificado, alinhamento à esquerda, alinhamento à direita, que é o menos usado. Tá bem?
Pelas teclas de atalho, você viu que é bem fácil. Por exemplo, terminei de fazer meu texto, eu quero justificá-lo. Então, eu pressiono Ctrl A para selecionar o texto todo, depois Ctrl J. Está feito, ok? Agora, se você se esquecer dos atalhos, vamos considerar aqui algumas possibilidades. Ó. Tecla Alt, a primeira esquerda da barra de espaço, Arquivo, seta para a direita até formatar. editar, exibir, inserir, formatar, Agora, vamos descer com a seta, olha só. texto submenu, espaçamento submenu, alinhar submenu N. Aí, ó, alinhar submenu. Então, quando tem submenu, eu posso acessar, né? Eu vou dar Enter. À esquerda, Ctrl mais. Aí, ó, à esquerda. Centralizado, Ctrl mais e item. Estou descendo com a seta. À direita, Ctrl mais R, item de menu de justificado, Ctrl mais J e. Você está vendo que ele dá, inclusive, a combinação de teclas de atalho. Aí você escolhe, por exemplo, ó, seta para cima, À direita, para baixo. Justificar. Aí eu dou Enter. Formatar. Então, se eu tiver selecionado o texto todo, ele agora ficará justificado. Se você não lembrar desse caminho, você pode fazer outro. Tecla Aplicações, Menu. segunda ou direita da barra de espaço, né? Vou descer com a seta até parágrafo. Cortar, copiar, colar, colares, clonar, limpar, caractere, parágrafo, submenu. Ok, submenu, dou Enter. Parágrafo. Ele falou parágrafo, eu dou Enter de novo. Parágrafo de. Ele abriu a janela parágrafo, aí, ó, Insert Parágrafo. Agora, ó, Shift Tab. Guia. Alinhamento, guia. Aqui nós temos guias, você precisa estar na guia alinhamento. Se ele não fala alinhamento, você vai com a seta para a direita ou esquerda até achar. Agora eu vou dar Tab, ó. Opções, painel de opção. Justificado, botão de opção marcado. Justificado, ele mostrou aqui porque é o que eu acabei de selecionar, né? Aí você vai com a seta, por exemplo, para baixo. À esquerda, botão de opção. Vou descendo. À direita, botão de centro, botão de Ó, centro, eu dou Enter. paz brilhante. Então, agora o texto seria todo centralizado. E, por fim, se você quiser fazer também através da barra de formatação, barra de ferramentas de formatação, você pode. Você vai pressionar a tecla F6 3 vezes, ó. Arquivo submenu. Padrão barra de ferramentas. Formatação barra de ferramentas. Ok, aí chegou em formatação, barra de ferramentas, você vai dar Tab até chegar nos alinhamentos. Atualizar botão. Novo botão. Nome da fonte. Painel de opção. Painel de itálico botão. Sublinhado botão. Taxado botão. Sobrescrito botão. Demora um pouquinho, né? Subscrito botão. Limpar botão. Cor da fonte. Cor de destaque. À esquerda botão pressionado. Aqui, ó, à esquerda, Tab. Centralizado botão. À direita botão. Justificado botão. Esse aqui é o justificado, você dá Enter. Pressionado. Ok? Então, nós vimos do que se trata o alinhamento de parágrafo. Os 4 tipos de alinhamento, né? Centralizado, justificado, esquerda, direita, as teclas de atalho para os mesmos e como você pode fazer isso através do menu de contexto, da barra de menus e também da barra de ferramentas de formatação. É o que a gente queria mostrar por agora, ok? Até a próxima!